Apenas Jesus pode satisfazer a nossa fome por Deus. Marcos 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão, depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, pode alguma coisa na terra realmente satisfazer a fome que sentimos de Deus? A enorme multidão que pressionou Jesus por 3 dias estava faminta por algo mais do que comida. Eles se apegaram às palavras de Jesus porque tinham fome de Deus. Quando os discípulos foram confrontados por Jesus com a tarefa de alimentar 4.000 pessoas, a muitos quilômetros de qualquer fonte de alimento, eles exclamaram: Onde neste lugar remoto alguém pode conseguir pão suficiente para alimentá-los? Os israelitas foram confrontados com o mesmo dilema quando fugiram do Egito e se encontravam no deserto. Como a provisão milagrosa de maná no deserto, o próprio Jesus fornece pão em abundância para a multidão faminta que veio procurá-lo. O Evangelho registra que todos ficaram satisfeitos e ainda sobraram 7 cestos. Quando Deus dá, Ele dá abundantemente, mais do que merecemos e mais do que precisamos, para que possamos ter algo para compartilhar com os outros também. O Senhor Jesus nos nutre e sustenta com sua palavra e com o seu pão celestial. O sinal da multiplicação dos pães, meus irmãos e irmãs, quando o Senhor diz a bênção, parte e distribui pelos seus discípulos, prefigura a superabundância do pão eucarístico. Quando recebemos da mesa do Senhor, nos unimos a Jesus Cristo, que nos torna participantes de seu corpo e de seu sangue. Santo Inácio de Antioquia o chama de o único pão que fornece o remédio da imortalidade, o antídoto para a morte e o alimento que nos faz viver para sempre em Jesus Cristo. Esse alimento sobrenatural é curativo tanto para o corpo quanto para a alma e fortalece nossa jornada em direção ao céu. O Senhor tem muito mais para nós, mais do que podemos pedir ou imaginar. O principal fruto que brota da nossa participação na mesa do Senhor é a nossa união íntima com Ele, com o próprio Cristo. Assim como a alimentação corporal restaura as forças perdidas, a Eucaristia também nos fortalece na caridade e nos permite romper com os apegos desordenados às coisas da terra e a estar mais firmemente enraizados no amor de Cristo. Rezemos. Senhor Jesus, você pode saciar a fome em nossas vidas. Encha-me com uma alegria grata e um desejo ardente pelo verdadeiro pão celestial, que dá saúde, força e integridade ao corpo e à alma. Reze comigo, meu irmão e irmã, meu Senhor e meu Deus. Esteja sempre à minha frente, indicando-me por onde eu devo caminhar. Esteja sempre ao meu lado, amparando-me nas dificuldades, e atrás de mim com todos os anjos do Senhor, protegendo-me de todo o mal, hoje e sempre. Desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu dia, a bênção do Deus Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.